Mateus, versículo 9, 13 e 21, 12, descreve Jesus entrando no templo de Jerusalém e expulsando os vendedores e cambistas, derrubando suas mesas e cadeiras para purificar o local, que, segundo o versículo 3, se tornou um covil de ladrões em vez de uma casa de oração. Naquela época, Jerusalém fervia de religiosidade, tradições e aparências. Os fariseus, escribas e sacerdotes dominavam a vida espiritual do povo, e o templo era o centro de tudo, o lugar onde o homem buscava Deus, mas também onde o poder religioso se confundia com o interesse humano. Era ali que muitos vendiam animais para os sacrifícios, trocavam moedas e lucravam em nome da fé. O templo, que deveria ser símbolo de comunhão com o Altíssimo, tornará-se um comércio disfarçado de adoração. Foi nesse cenário que surgiu Jesus de Nazaré, um homem simples, filho de um carpinteiro, mas que falava com autoridade, amor e verdade. Ele não veio vestido de títulos, nem se curvava diante das tradições humanas. Sua presença incomodava porque ele falava de um Deus que não habitava em templos feitos por mãos humanas, mas em corações quebrantados. Ele falava de perdão, misericórdia e graça. E isso, para os líderes religiosos, era uma ameaça mortal. Certa vez, diante dos fariseus doutores da lei, Jesus pronunciou palavras que ecoaram como trovões espirituais. Ide aprender o que significa: misericórdia eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Mateus, versículo 9 e 13. Aquelas palavras não foram apenas um ensino, foram uma afronta direta ao sistema religioso da época. Para os fariseus, a justiça estava nas regras, nas aparências e nos rituais. Para Jesus, ela estava no coração transformado pela compaixão. Ele dizia, em outras palavras, de que adianta oferecer sacrifícios se não há amor? De que vale a pureza dos lábios se o coração é frio e sem misericórdia? Jesus tocava no ponto mais sensível, o orgulho religioso. Ele revelava que Deus não se agrada de formalidades vazias, mas de um coração sincero. Os líderes, acostumados a se colocarem como intermediários entre Deus e o povo, viam em Jesus uma ameaça à sua autoridade. Ele atraía multidões, curava enfermos, libertava oprimidos, e tudo isso sem cobrar nada. Enquanto eles vendiam rituais, Jesus oferecia graça, e quanto mais ele falava, mais a tensão crescia. A cada milagre, a cada parábola, os fariseus se reuniam em segredo para discutir como pará-lo. Mas o ápice veio quando ele fez algo que expôs toda a hipocrisia do sistema, algo que feriu diretamente o coração da religião corrompida, a purificação do templo. Naquele dia, o sol brilhava sobre Jerusalém, e o pátio do templo fervilhava de gente. Cambistas gritavam, negociavam, o som das moedas ecoava misturado ao balido das ovelhas e ao arrulhar das pombas. O templo, o lugar onde o povo devia buscar a presença de Deus, estava tomado por barulho, ganância e trapaça. Jesus entrou por entre a multidão. Seus olhos percorreram cada canto daquele caos espiritual. Era como se a dor de Deus pulsasse em seu coração. E, de repente, algo dentro dele se levantou com santa indignação. Com firmeza, ele começou a derrubar as mesas, as moedas rolaram pelo chão, os cambistas gritaram, as pombas voaram assustadas. O som das mesas caindo ecoou como um trovão entre as colunas do templo. E, com voz firme, ele proclamou: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Mateus 21, 12, 13. Naquele instante, o silêncio se fez.
O povo olhava atônito. Os sacerdotes e fariseus, vermelhos de fúria, sentiram o golpe como uma espada. Jesus não apenas os desmascarava diante de todos, mas tocava em seu sustento, em sua fonte de lucro. Era como se ele tivesse declarado guerra à hipocrisia religiosa. E foi ali, naquele momento, que muitos decidiram que ele precisava morrer. A partir daquele dia, a sentença de morte de Jesus foi apenas uma questão de tempo. Ele mexera com algo que nenhum profeta antes tivera coragem de tocar: a corrupção dentro da casa de Deus. Ele desafiara a estrutura de poder que mantinha o povo preso em culpa, medo e manipulação. Ele mostrará que o verdadeiro templo era o coração e que o verdadeiro sacrifício era o arrependimento sincero. Para os religiosos, aquilo era inaceitável. Um homem que dizia perdoar pecados, curar em nome de Deus e que expulsava mercadores do templo ameaçava tudo o que eles construíram por séculos. Enquanto o povo via em Jesus o Messias prometido, os líderes viam um inimigo político e espiritual. A inveja, o medo e o orgulho se misturaram e formaram o veneno que o levaria à cruz. Eles não suportavam ver um homem que, sem ocupar cargo algum, falava com mais autoridade do que todos eles juntos. Eles não suportavam ver que os pobres, os doentes e os pecadores corriam até ele e encontravam amor. Eles não suportavam ver que o Deus que julgavam possuir estava andando entre o povo, comendo com publicanos e pecadores, tocando leprosos, libertando prostitutas, curando em pleno sábado. Jesus havia desafiado tudo. Ele havia invertido a lógica da religião. Enquanto os fariseus separavam os puros dos impuros, Jesus abraçava os rejeitados. Enquanto eles falavam de castigo, ele falava de perdão. Enquanto eles vendiam cordeiros para sacrifício, ele se tornava o cordeiro que seria sacrificado. Cada palavra de misericórdia foi um golpe no orgulho humano. Cada gesto de amor foi uma afronta à religião do lucro e da aparência. E cada ato de compaixão o aproximava mais da cruz. Mas ele sabia, desde o início, ele sabia. Sabia que ao dizer misericórdia, eu quero e não sacrifício, estava assinando sua sentença. Sabia que ao purificar o templo, estava declarando o fim de um sistema que oprimia o povo. Sabia que seu destino seria o madeiro e, mesmo assim, seguiu. Porque Jesus não veio apenas para ensinar, ele veio para transformar. Não veio para fundar uma nova religião. Veio para libertar o homem da escravidão espiritual. Ele não se intimidou diante do poder, nem se calou diante da injustiça. E foi justamente isso que o levou à cruz. Não foram apenas os pregos que o prenderam, mas a dureza dos corações religiosos. Não foram apenas os soldados romanos que o condenaram, mas o medo dos que perderiam sua influência. Ele morreu por amor, mas foi traído pela hipocrisia. Os fariseus e sacerdotes pensaram que o haviam silenciado, mas mal sabiam que, ao matá-lo, estavam cumprindo o plano divino. O sangue que correu naquele madeiro não foi sinal de derrota, mas o selo da nova aliança, aquela que não depende de templos, moedas ou rituais, mas a fé viva e sincera. E assim, o homem que dizia misericórdia eu quero e não sacrifício tornou-se sacrifício perfeito. O homem que expulsou os mercadores do templo abriu para sempre as portas do verdadeiro templo, o coração humano. Hoje, quando olhamos para essas duas passagens, vemos o fio invisível que as une. Em Mateus, versículo 9 e 13. Ele revela o propósito de sua missão: chamar os pecadores, oferecer misericórdia, libertar da culpa. Em Mateus, versículo 21:12, ele mostra o preço dessa missão: confrontar o sistema que transformou a fé em comércio.
Juntas, essas atitudes desenham um caminho que o levaria à cruz. O amor que salva e a verdade que incomoda. Porque o amor puro sempre incomoda os que vivem de aparências. E a verdade sempre será perseguida pelos que se alimentam da mentira. Jesus morreu, sim, mas não porque foi vencido. Ele se entregou por nós. Ele mostrou que a misericórdia é maior que o sacrifício e que o templo verdadeiro é aquele onde Deus habita dentro de cada coração que o busca em espírito e em verdade. E até hoje, cada vez que alguém escolhe amar em vez de julgar, perdoar em vez de condenar, estender a mão em vez de apontar o dedo, o sacrifício dele se renova e o templo volta a ser um lugar de oração. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você através desta palavra, então não saia deste vídeo sem se inscrever no canal. Aqui compartilhamos reflexões profundas da Bíblia, histórias de fé, coragem e amor que fortalecem a alma e nos aproximam de Cristo. Deixe seu like. Isso ajuda muito para que esta mensagem alcance outras pessoas que também precisam ouvir a voz de Deus hoje. E não se esqueça, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque cada novo conteúdo traz uma lição inspirada nas Escrituras, capaz de renovar a esperança e reacender a fé em seu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que talvez esteja precisando lembrar que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer sacrifício. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.